Paz Church! Aleluia! Vocês estão felizes? Amém, gente! Que bênção, que privilégio estarmos juntos na casa do Senhor, louvando, aprendendo do Senhor. E hoje eu recebi esse privilégio, essa honra de poder compartilhar a palavra aqui. E eu queria, antes da gente iniciar a palavra, falar algo muito importante. Gente, nós temos uma liderança abençoada na nossa igreja. Nós temos uma liderança que nos desafia, que nos motiva, que nos incentiva e que nos ensina. Então, assim, realmente são merecedores de um aplauso. Então, eu queria pedir um aplauso aos nossos pastores aqui, né? Pastor Gils também, Pastor Nildes lá atrás. São líderes abençoados que realmente nos abençoam tanto com a vida deles, com o ensino deles com a gente. Amém? E, queridos, hoje a palavra que a gente vai compartilhar, que a gente vai ouvir hoje aqui, o tema é o caminho da humildade no reino imparável. O caminho da humildade no reino imparável. O tema desse ano é o reino imparável, esse tema profético, e nós precisamos entender e buscar vivenciar esse reino imparável. Porém, para que a gente possa fazer parte desse reino imparável, é necessário a gente entender o caminho da humildade. Júnior, mas por que falar sobre humildade? Gente, entre os cristãos, quando ocorrem quedas, escândalos, situações de afastamento de algum irmão, alguém do meio cristão, geralmente ocorre por três pontos específicos, 3 áreas específicas, áreas principais. Uma delas é a área sexual, a área financeira e a área do orgulho. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o orgulho. Nós vamos entender um pouco mais sobre o orgulho. Mas o que é o orgulho? O que propriamente é o orgulho? O que isso representa? Como identificar o orgulho? A gente vai entender um pouco sobre isso. Mas se a gente for resumir, o orgulho é nós tomarmos posse da glória que pertence somente a Deus. A gente estava adorando aqui as músicas, o louvor, e a gente declarando, digno é o Cordeiro de Deus, Ele é digno, para Ele é todo louvor, toda glória, e somente para Ele, somente para Jesus, Ele é merecedor de toda glória. Só que por muitas vezes, a falta de humildade, o orgulho, ele tem a tendência a nos levar a puxar essa glória para a gente, a puxar essa glória para nós. Nós precisamos ter cuidado. Por isso, a humildade, ela se torna essencial para quem vive no reino de Deus. Então, nós como cristãos, nós como filhos de Deus, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos constantemente buscar essa humildade que só é encontrada em Jesus Cristo. Somente nele nós iremos encontrar essa humildade, somente nele a gente realmente irá conseguir ser mais parecido e mais humilde. O reino imparável, ele é composto pelo caráter do nosso rei. Sempre que a gente fala de reino, é porque existe um rei, e o nosso rei é o Senhor, é Jesus Cristo, e nós fazemos parte desse reino. A partir do momento que a gente decidiu entregar a nossa vida a Jesus, a gente passou a fazer parte desse reino. Hoje, esse reino espiritual. Hoje, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a gente já crê, todo mundo que já fez essa decisão, já crê que viverá eternamente com o Pai. E hoje nós já cremos nisso, mas hoje é algo mais espiritual. A gente crê, mas é espiritual. Mas futuramente será físico e eterno. E isso é o nosso foco. A gente deve olhar para Cristo já vendo o momento que eu viverei eternamente com o Pai. Mas para isso, a gente precisa realmente tomar posse dessa humildade que somente o nosso rei tem. Nosso rei, ele é diferente dos reis dessa terra. Os reis dessa terra, muitas vezes, eles são tomados por levar o poder como algo realmente importante. O poder, ele é acima de tudo.
O poder sobre os outros é acima de tudo. Porém, o nosso rei não. Nosso rei, ele é caracterizado pela humildade. E aí eu gostaria de ler com vocês Marcos 10:45, um versículo poderoso. Marcos 10:45 diz: O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse versículo é muito poderoso, gente, porque aquele que é digno, aquele que é santo, 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 aquele que é merecedor de toda honra, de toda glória, aquele que não existe pecado, ele foi capaz de dizer isso, que ele veio para servir cada um de nós. Ele não veio, ele tinha total autoridade e poder dele chegar aqui e os próprios anjos virem para saudar ele. Ele tinha essa capacidade, mas ele veio para servir e muito mais, dar a sua vida em resgate de muitos. E esses muitos estão inclusos eu e você. A humildade não é opcional no reino, ela é a essência do rei. Então, não é algo que a gente possa simplesmente, eu não quero, eu sou assim, o meu orgulho é desse jeito, sou orgulhoso e eu vou seguir dessa forma. Eu decidi ser assim, nada vai me mudar, eu nasci desse jeito. Não existe isso. A humildade, ela não é opcional. Se nós decidimos fazer parte desse reino e caminhar nesse reino imparável, nós precisamos tomar posse da humildade de Jesus. O orgulho, ele é caracterizado como o maior problema do coração humano, gente. E pode-se dizer que ele é uma raiz para muitos pecados que a gente possa cometer. Que a gente não, que aqui todo mundo é santo. Aleluia. Mas o orgulho, ele é uma raiz para o pecado. Ele é um pezinho para aquilo que pode gerar muitos problemas em nossa casa, em nossa vida, em nossa família. Então, a gente precisa tomar cuidado. Mas e a origem desse orgulho? E aí eu gostaria de lembrar qual foi o primeiro pecado existente no universo. O que Lúcifer quis fazer? Lúcifer, Satanás, ele queria ser igual a Deus. Ele queria se comparar. Lúcifer era um anjo de luz, era um anjo de alto escalão no exército celestial. Mas ele não estava conformado com isso. Ele queria mais poder. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser comparado a Deus. Isso era o orgulho. Ele foi tomado pelo orgulho. O orgulho levou ele a querer ser igual a Deus. E o primeiro pecado humano, o primeiro pecado do homem, registrado na Bíblia. Adão e Eva desejaram ser como Deus. Satanás enganou eles sobre aquilo e falou que se eles comessem daquele fruto, eles teriam o mesmo conhecimento de Deus. E naquele momento eles foram tentados pelo orgulho deles a serem igual a Deus. O orgulho nos leva a cometer diversos pecados. Todo pecado consciente, ele nasce do orgulho. O orgulho é uma forma de nós pegarmos as rédeas. E aí eu quero que você compreenda isso. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a gente está aqui naquele momento de oração. Senhor, eu decido entregar a minha vida a Ti. Eu não estou dizendo para Jesus que eu entrego só uma parte. Eu estou dizendo que eu entrego a minha vida, é completo, é a sua área financeira, a sua área familiar, seus negócios, a sua empresa, tudo aquilo que o Senhor já tem lhe dado, tudo aquilo que já está em suas mãos, você entregou ao Senhor para que Ele possa conduzir. Mas o orgulho, ele é uma forma de eu pegar as rédeas que deveriam estar nas mãos do Senhor e eu falar para Deus naquele momento, Senhor, deixa que essa parte da minha vida eu conduzo. Deixa que essas rédeas agora fiquem nas minhas mãos e eu tomo controle na minha vida. Então, nós precisamos ter cuidado que o orgulho, disfarçadamente, muitas vezes de forma tão minuciosa que pode parecer nada demais. Não, nada demais, Júnior. Não é assim, também não é assim. A gente precisa ter esse cuidado porque em algum momento, em alguma área da sua vida, em alguma área das nossas vidas, a gente pode estar fazendo isso. Por meio do orgulho, a gente está pegando as rédeas da mão do Senhor. E nós sabemos muito bem o que acontece quando as rédeas estão nas nossas mãos. A gente vê isso na história, começando lá em Adão. Nós temos a natureza adâmica,
E uma natureza adâmica é uma natureza que tem a tendência ao pecado, mas se a gente coloca as rédeas nas nossas mãos, a nossa tendência é ir em direção ao pecado. A nossa carne nunca irá se curvar para fazer a vontade de Deus. Isso é a nossa natureza. Enquanto estivermos nesse corpo carnal, essa é a nossa natureza, temos essa tendência a cometer pecados. Eu sei o que Deus quer, mas prefiro fazer do meu jeito. Muitas vezes nós somos tentados. Talvez não falemos isso, mas pensamos dessa forma, agimos dessa forma quando a gente pega essas rédeas. Mas quais são os frutos do orgulho? Brigas, contendas, ciúmes, inveja, miserabilidade emocional, conflitos conjugais. E falando sobre conflitos conjugais, gente, a quantidade de casamentos que a gente ouve de estarem acabando, casamentos sendo arruinados, simplesmente por uma falta de perdão. Simplesmente porque as pessoas estão muito mais preocupadas em serem os certos e terem a razão do que se humilharem e pedirem perdão. Eu estava comentando num culto de 8h30 e uma vez eu ouvi uma frase que um rapaz falou para mim assim: rapaz, você prefere ter paz ou ter razão? Claro que não é assim. Claro que não é assim no casamento, que ele estava querendo dizer que se você tem razão, aí você perde a sua paz em casa. Não é bem assim. Mas a gente precisa entender que muitos casamentos, muitos conflitos, eles seriam resolvidos pelo perdão, pelo amor. Gente, o amor, ele é a maior arma que o Senhor nos deu, que o Senhor nos ensinou para a gente combater o mal, para a gente combater o pecado. Então, se a gente está num relacionamento, às vezes é um casamento, às vezes é a família, relacionamento familiar, relacionamento com colegas de trabalho, pessoas no trabalho, e você tem de repente, não, é impossível dizer que nunca vai haver um conflito. Sim, e inclusive, aproveitando aí o momento que eu lembrei, a gente vai ter uma turma futuramente aí já de resolução de conflitos, vai ser uma bênção, creio nisso, o pastor aí já está preparando. Mas conflitos é inevitável, mas a nossa atitude, a forma como nós reagimos a isso, é o que reflete o nosso coração, reflete esse orgulho que pode estar nos dominando. Então a gente precisa ter cuidado. Onde ninguém se humilha, sempre haverá briga. Isso é fato. Enquanto houver sempre alguém querendo ter razão de um dos lados e ninguém negligenciar, ninguém renunciar e não pedir perdão, sempre haverá conflitos, sempre haverá brigas. Basta um ser humilde para a guerra acabar. Muitas vezes a gente quer ter razão, o homem, do sacerdote do lar, muitas vezes ele quer ter razão, ele quer estar certo, e por ele estar certo, ele acha que não é motivo de pedir perdão. Mas lembrando, gente, para os homens, nós somos o sacerdote. Nós somos o sacerdote do lar. Nós somos o líder espiritual da nossa casa. E se isso não parte de nós, que estamos lidando, então, o maior confronto para o orgulho é o perdão, humilhar-se, amor. Gente, se você tem tido conflitos, situações em casa, derrame amor sobre essa pessoa, peça perdão, não demore a pedir perdão. Muitos casamentos acabam, muitos relacionamentos entram em conflitos constantes por falta de amor, por falta de perdão. As pessoas muitas vezes esquecem desse detalhe. E eu digo mais, às vezes esquecemos do amor que Jesus derramou por nós, e nós não conseguimos derramar nem um pouco desse amor pelo irmão. Sendo que a palavra de Deus diz que o segundo mandamento mais importante que Jesus nos deixou é amar ao seu próximo como a si mesmo. Então, nós precisamos derramar o amor. Através do amor, o orgulho será confrontado. Porém, nós teremos uma luta constante contra o orgulho. Vendo a palavra do pastor Timóteo, que foi o pastor que
preparou assim essa palavra, o pastor Timóteo ele fala algo de uma frase que ele ouviu que era: lutei a vida toda contra o orgulho com orgulho. Porque durante toda a nossa vida, nós lutaremos contra o orgulho. E eu digo mais que o orgulho, ele não está somente em alguns e outros não. O orgulho está em todos nós. Mas alguns demonstram isso com mais facilidade, outros não, mas a gente precisa vigiar nisso. Como filhos de Deus, nós precisamos constantemente vigiar as nossas atitudes, porém é uma luta constante. O orgulho não desaparece facilmente. Eu estaria mentindo se eu dissesse que no momento que você entregou a sua vida a Jesus, a partir daquele momento não tem mais orgulho no seu coração. Eu estaria mentindo. Porém, quando você entrega a sua vida a Jesus, vem habitar dentro de nós o Espírito Santo, somente Ele é capaz de derrotar o orgulho. Somente Ele é capaz de derrotar o pecado e Ele veio habitar dentro de nós. Então, é uma luta até o fim da nossa vida carnal. Todos, tanto ricos ou pobres, lutam contra o orgulho. O orgulho é um problema do coração, não da condição social. Muitas pessoas pensam e atribuem o orgulho à condição financeira. Muitas vezes a pessoa, o fulano mora numa casinha humilde, sem muita coisa. Por conta disso, ele é uma pessoa humilde. E não tem nada a ver, a humildade não tem nada a ver com a condição financeira. Existem pessoas com condições financeiras bem baixas, que são orgulhosas. Assim como existem pessoas com condições financeiras grandes, que são humildes. A humildade ela não é ligada à condição financeira. Mas o que é essa humildade? A humildade também não é personalidade. Júnior, mas eu sou uma pessoa mais introvertida, não falo muito, eu fico sempre ali no meu cantinho. Eu sou humilde, né? Não necessariamente. Não tem nada a ver. Mas o fulano é extrovertido, ele chega, ele fala com todo mundo na igreja, ele se comunica muito bem, ele é muito eloquente, fala bem e tudo mais. Ele é muito orgulhoso. Não necessariamente. Também não tem a ver com a personalidade. Complexos de inferioridade podem ser orgulhos invertidos. Por quê, Júnior? Porque muitas vezes a pessoa tem um complexo de inferioridade, por isso eu sou humilde. Às vezes é um orgulho invertido. Às vezes a pessoa ela está com um foco total em si. E esse não é nosso foco como cristão. A baixa autoestima não é humildade. Existe uma confusão frequente, achar que quanto menor a visão que eu tenho, rapaz, quanto menor eu me vejo, rapaz, eu sou o menor dos menores, eu sou o menor dessa igreja, assim, eu sou um menor, quanto menor eu me vejo, mais humilde eu sou. Não necessariamente. A humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Traduzindo, humildade não tem a ver com o quanto eu penso pequeno de mim, mas tem a ver com eu parar de pensar em mim e pensar no outro. Nós somos chamados para ter relacionamentos, nós somos chamados para viver uma vida com relacionamentos e nós precisamos olhar para os nossos irmãos, olhar para as pessoas que estão ao nosso lado, para os nossos próximos. Isso é o desejo do Senhor para a gente. Então, humildade, como eu falei, não é pobreza. O pobre não é automaticamente humilde. Assim como o rico não é automaticamente orgulhoso. Deus, Ele vê o nosso coração. Então é necessário que todos os dias, em nossos momentos de devocionais, em nosso momento de oração, a gente ore ao Senhor, a gente fale com Deus e a gente peça, Senhor, sonda o meu coração. Como eu tenho sido realmente um cara orgulhoso, eu tenho sido uma pessoa orgulhosa, eu tenho agido com falta de humildade. Será que eu preciso amadurecer nisso? Precisamos pedir ao Senhor para Ele sondar o nosso coração e nos ajudar a enxergar. Mas a gente tem na palavra de Deus um exemplo perfeito para a gente seguir. E esse exemplo é Jesus Cristo. Ele é o supremo exemplo de humildade. Ele é o nosso ponto de partida, é para Ele que nós temos que olhar todos os dias.
Nunca houve alguém que se humilhou tanto quanto Jesus. Não existe na história outra pessoa que foi capaz de se humilhar como ele, de ser humilde como ele. Ele é o Criador do universo. Quando a gente vai para João, no primeiro capítulo já começa a nos mostrar quem é Jesus. Aquele que estava na criação. E por meio dele, tudo foi criado. O Criador, ele sempre foi Deus. Nunca deixou de ser Deus, mesmo enquanto estava em terra, ele nunca deixou de ser Deus. Mas ele abdicou de tudo isso. Mesmo assim, ele se limitou. E aí eu queria que você imaginasse. Ele se limitou, o Deus soberano, aquele que é digno de louvor, de honra, de glória, aquele que nos céus, os anjos cantam santo, santo, santo é o Senhor. Ele foi capaz de descer, se limitar às nossas condições para servir a gente e se entregar por cada um de nós. Isso é a maravilha que Deus é. Eu queria pedir nesse momento uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele merece. Isso é a humildade, a essência de quem é o nosso Senhor Jesus. A humildade que Ele tem, por isso que nós precisamos ter Ele como reflexo, é Ele que é o nosso alvo. O alvo é Cristo, nós precisamos olhar para Ele constantemente, porque mesmo Ele sendo Deus, Ele se limitou. Tornou-se homem, viveu como servo, e a palavra servo, ela também é retratada como escravo. Ele decidiu ser escravo, meu e seu, servo, servir a cada um de nós, e morreu como criminoso. E para quem não sabe, a morte de cruz naquela época era uma das mortes mais humilhantes da sociedade. Imagina aquela pessoa pior, aquele pior criminoso que pudesse existir naquela sociedade. Muitos deles eram condenados à morte de cruz. Aí imagina o santo dos santos, aquele que não pecou, ele foi morto como um dos piores criminosos da época. Por amor a mim e por amor a você. Mesmo quando a gente não olhava para ele, ele já estava fazendo esse sacrifício por nós. Mesmo quando você não tinha comunhão com Cristo, mesmo quando você não tinha entregado a sua vida a Jesus, ele já estava olhando por ele, pois ele é onisciente, ele já estava olhando para você, e ele, por amor ao pastor Gilson, eu vou ser capaz de morrer nessa cruz, eu vou aceitar essa humilhação, eu vou aceitar essas dores, eu vou aceitar tudo isso, porque eu amo meu filho, porque eu amo a minha filha. Isso é o desejo, isso é a humildade do Senhor, isso é a tamanha humilhação, e isso é incomparável. Nada que a gente faça, nenhuma humilhação que a gente faça aqui nessa terra é capaz de se comparar a isso. Eu gostaria de ler Filipenses 2, para a gente entender o caminho da humildade. Filipenses 2, do versículo 5 ao 8, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Glória a Deus. Nessa palavra, Jesus nos mostra duas marcas impressionantes da sua humildade, que nós precisamos refletir e buscar isso em nossa vida. E a primeira marca da humildade de Jesus é servo. Ele decidiu ser servo, ele decidiu servir, ele decidiu realmente vir aqui para servir a cada um de nós. Ele se esvaziou, a palavra diz no versículo, ele se esvaziou, tornou-se servo, como eu falei, servo também em outras traduções é o escravo. Ele decidiu ser escravo. Aquele que é Deus, um Deus soberano, decidiu ser escravo. Servia alegremente. E isso é um sinal da humildade dele. E nós precisamos refletir. Como eu tenho servido? Como eu tenho servido em minha casa? Como eu tenho servido em minha igreja? No meu lar, na minha família? Muitos de nós somos tentados a estar na igreja servindo muito.
envolvido. Graças a Deus, a gente é uma igreja que tem um coração voluntariado, os membros são envolvidos na igreja. Glória a Deus, isso é bênção, é desejo do Senhor. Mas nós somos tentados, e eu creio que isso não ocorre aqui, mas a nossa carne ela é tentada a servir muito na igreja, estar muito envolvido, e em casa, quando eu chego em casa, eu servi muito, me dediquei, o pastor Fabiano pediu para fazer algumas coisas aí, eu estou cansado. E quando eu chego em casa, eu quero me deitar e eu quero só ser servido para minha esposa. Não estou dizendo que isso é errado, só que naquele momento, a sua esposa estava precisando do seu serviço? Se naquele momento a sua esposa estava precisando do seu ouvir, do seu servir, ela precisava que você fizesse algo, cuidado, você foi chamado para servir. Isso é algo que, como eu falei, Jesus ele tinha plena capacidade de vir aqui e ter anjos adorando ele constantemente, mas ele decidiu vir servir. Então nós precisamos vigiar nisso. Será que eu tenho servido na minha igreja local? Será que eu tenho sido parte? O Senhor, Ele deseja que nós sejamos envolvidos na obra. Não estou dizendo aqui que todo mundo vai ser um pastor, mas a palavra de Deus diz que todos nós seremos discipuladores. Todos nós iremos discipular alguém, porque a palavra de Deus diz, vão e façam discípulos. Ela não está dizendo só para o pastor Gilson fazer discípulos. Nem só para mim, nem só para o pastor Fábio. Somos todos nós. Então, nós somos chamados para servir. Nós temos esse propósito. E isso Jesus mostra, através da humildade dele, que ele mesmo veio para servir. Então, muitas vezes é fácil falar sobre servir. Mas a tendência da nossa carne é ser servido. É a gente chegar e a gente querer somente receber. Nós somos tentados em dias difíceis, em dias cansativos, às vezes um dia estressante de trabalho, a gente chegar na igreja ou chegar em casa e a gente só querer ser servido. Mas antes, devemos servir. Esse é o desejo de Deus. E como está nosso coração de servo em casa, no casamento, no trabalho, na igreja? Algo que eu gosto de compartilhar com alguns líderes, pessoas que cuidam de pessoas, que, de fato, cuidar de pessoas é uma das coisas mais importantes para Deus. É cuidar de vidas. Porque é cuidar do que é precioso. E eu falo para os meninos, para os homens que a gente acompanha, cuidem daquilo que é importante para Deus, que Ele cuidará das coisas que é importante para você. Eu não estou dizendo aqui para ninguém abrir mão de ligar para nada das suas coisas, mas tem um foco também naquilo que é importante para Deus. Eu tenho certeza, porque eu tenho visto isso na minha vida, eu tenho certeza que o Senhor Ele não vai deixar suas coisas de lado. Se você cuida daquilo que é importante para Ele, e isso vale para você que já está cuidando de pessoas, entenda, isso que você está fazendo não é em vão. Amém? Então, outra característica marcada dessa humildade, outra marca dessa humildade de Jesus é a obediência. Jesus foi obediente aos pais, às autoridades religiosas, às autoridades civis e até a morte de cruz. E aí, para as mães que já têm bebezinho, quem aqui já é mãe? Ou que já foi mãe, né, e o filho já cresceu. Mas, imagina, Jesus, ele foi obediente aos pais. Ele foi um bebezinho no colo. Ele foi um bebê que chorou para poder mamar. Ele foi uma criança que provavelmente precisou ser trocada a fralda. Ele foi um bebê, mas ele foi obediente. Ele cresceu em obediência aos pais. Ele foi obediente às autoridades religiosas da época, mesmo sabendo, lá na frente a gente vê na palavra de Deus, o quão errado eles estavam, mas ele foi obediente nos momentos. As autoridades civis, e ele foi obediente até a morte de cruz. Mas, Júnior, o que é uma obediência? E aqui na igreja a gente aprende obediência em 3 palavras. A obediência, ela só é obediência genuína se ela for imediatamente, alegremente e completamente. Isso é a obediência real. A obediência real, o que Jesus nos chama para fazer, Jesus nos pede algo, a nossa obediência, ela
é genuína se ela for imediatamente, se ela for alegremente e completamente. Traduzindo, de todo o coração, com alegria. Jesus nos pede para fazer algo, nos chama para fazer, tem um propósito para a nossa vida, e a gente, espera um pouco, ainda não é tempo. Não estou preparado. Dá um nervoso, muitas coisas que o Senhor vem nos chamando, mas nós precisamos ser obedientes ao Senhor, porque isso é uma característica de Jesus, e é nele que nós nos espelhamos, é nele que nós buscamos isso. Amém? É necessário também a humildade nos relacionamentos. Mas antes de ir para esse ponto, queria deixar claro que a obediência, ela gera alegria, ela gera saúde, ela gera vida. Gente, eu nunca ouvi falar de alguém que disse, eu obedeci ao chamado de Deus, eu obedeci ao propósito que Deus colocou no meu coração, ao sonho que Deus colocou no meu coração, e eu fui infeliz. Eu nunca ouvi alguém falar isso. Por quê? Porque os sonhos de Deus, eles são sempre maiores do que os nossos. E quando a gente obedece ao Senhor, Ele vai fazendo acontecer. Romanos 8:28 fala muito isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Mas é necessário a obediência. Só assim nós iremos gerar alegria, saúde, vida. A humildade nos relacionamentos, casamento e família é algo que nós não podemos abdicar. Efésios 5 fala sobre sujeitem-se uns aos outros. O marido deve amar como que? Como que o marido deve amar a esposa? Como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Então, o marido ele tem que ter esse discernimento, que eu tenho que ser capaz de entregar minha vida pela minha esposa. A esposa responde com respeito e submissão. O líder do lar, ele deve ser o primeiro a pedir perdão. Nós, homens, devemos ser o primeiro a pedir perdão em nosso lar. Júnior, é fácil ser humilde a esse ponto? É fácil pedir perdão? Não é, gente. Como eu falei, a nossa carne, constantemente, ela não vai buscar fazer as vontades de Deus. A nossa carne, enquanto estivermos nesse corpo carnal, ela irá buscar fazer as vontades dela, e não as vontades de Deus. Mas nós, como homens, como líder do nosso lar, o Senhor, não é o Júnior que está dizendo isso, mas é a palavra de Deus. O Senhor nos colocou em um cargo de sacerdote. E como sacerdote, nós devemos dar o exemplo de humildade. Sermos os primeiros a pedir perdão em nosso lar. A humildade, ela resolve conflitos rapidamente. Rapidamente, gente. Se a gente tomar posse dessa humildade do Senhor e a gente buscar constantemente, a gente orar ao Senhor e pedir mais dessa humildade dEle, com certeza muitos conflitos seriam resolvidos mais rápido. Mas, como eu falei, as pessoas muitas vezes preferem estarem certos e demonstrarem isso. Não conseguimos ser humildes sozinhos. O padrão de Jesus é alto demais. O padrão de Jesus é alto. A humildade, ela não é produzida pela nossa carne, é fruto do Espírito. Então, para que a gente possa exercer a humildade de Jesus, existe um primeiro passo, que é a gente entregar a nossa vida a Jesus. Mas eu estaria errado, eu estaria mentindo se eu dissesse, entregou a vida a Jesus, a partir de hoje eu sou humilde. Não é bem assim. Constantemente, dia após dia, nós teremos que negar a nossa carne, negar a nós mesmos, e pegar a nossa cruz e caminhar ao lado de Jesus, para que a gente possa realmente chegar ao mais próximo de ter essa humildade que Ele tem. Como eu falei, o padrão de Jesus é alto. Só Jesus vivendo em nós pode gerar essa humildade. E agora, queria entender com vocês como crescer nessa humildade. Como iremos crescer? E um desses passos é nossa identificação com Cristo Jesus. Nos identificarmos com Jesus. Primeiro, na morte dele. Em Gálatas 2:20, fala, vamos ler Gálatas 2:20, diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, gente, nós iremos ter lutas durante a nossa vida, nós iremos ter lutas contra a carne, contra o orgulho, contra o pecado, e eu te desafio, nesse momento, começa a declarar esse versículo. Quando você estiver diante de uma tentação, de um pecado, começa a declarar, eu fui crucificado com Cristo. Pecado, orgulho, começa a declarar, fala, coloca para fora, coloca em voz alta, eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu mais, é o próprio Senhor que habita nesse corpo. A gente precisa declarar, por isso que a palavra de Deus fala que é importante nós confessarmos ao Senhor com a nossa boca, porque no momento que nós confessamos, a gente toma mais posse dessa palavra. Pode ver que aquilo que você coloca para fora é aquilo que realmente você está colocando mais fé. Então, por isso que o pastor Fabiano ele tem nos motivado muito a memorizar versículos. Porque no momento de tentação que irão ocorrer, os momentos de tentações vão acontecer, os conflitos irão acontecer. Isso é a nossa natureza. Mas nesses momentos, a gente tomando posse da palavra e o pecado não tem poder contra a palavra, glória a Deus por isso, ele não tem poder contra a palavra, porque a palavra é soberana, porque é a palavra do Senhor. Então, nesses momentos de conflitos, de tentação, pega a palavra do Senhor e começa a declarar. Em Romanos 6:11, fala, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, no momento de tribulação, no momento de conflito, no momento de tentação, pega a palavra de Deus e começa a declarar, eu estou morto para você. Orgulho, eu estou morto para esse pecado. Começa a declarar, começa a falar, tentação, eu estou morto para você. E um morto, ele não tem direitos. O morto, ele não tem poder para conduzir ninguém. O morto não tem direitos. Então a gente precisa declarar que morremos para o pecado, a gente morreu para o orgulho, os nossos direitos pessoais morreram. No momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, naquele momento eu não entreguei uma parte, eu entreguei por completo. Então eu não decido mais as coisas. Nós entregamos ao Senhor e a partir daquele momento nós perdemos os nossos direitos. E glória a Deus por isso, porque a gente perdeu os nossos direitos, porque a gente entregou os direitos para aquele que tem um plano perfeito. Aquele que é realmente certo, aquele que é certeiro, aquele que é realmente o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, aquele que é perfeito. Então, somente nele, os nossos direitos realmente irão nos levar a lugares maiores. Amém? E também na ressurreição. Ressuscitamos para uma nova vida. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, a gente recebe uma nova vida em Deus. E nós precisamos tomar posse disso. Agora não é mais o Júnior que habita aqui, mas agora é Cristo que veio habitar dentro de mim. E somente através do Espírito Santo, somente através de Deus, através de Jesus na minha vida, que eu vou ser capaz de vencer o pecado. Quem está completo em Cristo, consegue se esvaziar. E eu queria fazer uma comparação. Imagina que nós, antes de entregarmos a nossa vida a Jesus, nós somos como um pote de barro. Quem aqui já viu um pote de barro? Conhece? Legal. Um pote de barro e cheio de água suja. Só que para a gente receber a nova água de Deus, que a palavra de Deus nos compara, a palavra de Deus ela é comparada, ou melhor, a palavra de Deus é comparada como uma fonte de águas vivas. Isso é o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele é uma fonte de águas vivas. Para que a gente receba isso, nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos abdicar daquilo que é nossa essência. A nossa essência pecaminosa, a nossa essência adâmica, precisamos nos esvaziar constantemente. Não é só naquele dia de emoção que eu entreguei lá, fiz a oração. Não é só naquele dia, mas é constantemente, é dia após dia, buscando no Senhor essa conversão genuína, esse esvaziar. Mas Jesus ele tem um convite para a humildade.
ele faz um convite para a gente que deseja essa humildade dele. Em Mateus 11, 28, 30, gostaria de ler com vocês. Mateus 11, 28, 30, fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Gente, esse é o chamado de Deus para a gente. O fardo que ele tem é leve, o seu jugo é suave. O jugo do pecado, ele é pesado. E o jugo do pecado nos leva à morte. Aqui tem uma foto de um jugo, pode colocar. O jugo é um... Opa, tá aqui, pronto. Esse acessório de madeira, ele é utilizado geralmente em bois para conduzir. E alguns falam que sempre que era colocado um jugo sobre os bois, era colocado um boi experiente, que já sabia o caminho, juntamente com um boi que não tinha tanta experiência, que iria aprender. E, consequentemente, o boi que tinha experiência iria conduzir aquele outro. Então, o fardo se tornaria mais leve. Primeiro, porque o boi não estaria sozinho. Segundo, porque teria um guiando ele. E esse é o tipo de jugo que o Senhor ele nos convida. Ele nos convida para a gente abrir mão do jugo do pecado, abrir mão do jugo que nos leva à morte, para a gente tomar sobre si o jugo dele, onde o Senhor já sabe o caminho certo, ele já tem um caminho para nós, ele já tem um caminho perfeito, ele já tem a direção perfeita, e a gente só precisa acompanhar, estar junto de Jesus. Em Mateus 11, 28, 30 também fala, uma parte dos versículos diz: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. O jugo de Jesus é leve, o fardo do orgulho é pesado e nós precisamos abrir mão desse fardo. Jesus caminha conosco, ensinando humildade. Na glorificação de Jesus, nós reconhecemos, em Cristo, nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros e somente em Cristo nós somos completos. Não precisamos de aprovação humana, não precisamos de elogios, nem de bajulação. Mas a maior prova da humildade de Jesus, certamente a maior prova foi a cruz. Na maior dor, na maior injustiça, no maior sofrimento, para mim isso é uma das partes mais lindas e abençoadas, mais tocantes da palavra de Deus, é que naquele momento de maior humilhação, no pior tipo de castigo daquela sociedade, naquele momento que toda a dor, todo o pecado do mundo estava sendo colocado sobre Jesus, e aí ele estava sendo humilhado, as pessoas estavam julgando ele naquele instante, e Jesus olha para mim, e eu imagino ele nesse momento, ele olha para mim e olha para você, e ele fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E para mim isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso porque, Júnior, mas eu não estava lá, não era eu. Será que não éramos nós que chicoteávamos Jesus? Nas vezes que estamos com a nossa família e a gente se exalta e grita com alguém, um irmão que a gente deveria amar, a gente acaba julgando, a gente acaba condenando. As pessoas com quem a gente deveria demonstrar amor, a gente acaba tratando mal, negando, se distanciando. As pessoas, será que isso não era a mesma coisa? Porque para Deus, pecado é pecado. Então, naquele instante de maior dor, de maior pressão, que Jesus pudesse estar passando naquela cruz, naquele momento pior, ele olha para mim e para você, e ele diz: perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, da pressão extrema, e é isso, gente, que eu queria que você hoje saísse daqui com essa essência, buscando essa essência todos os dias. Essa essência de Cristo, de humildade, que naquela pressão,
naquele momento de maior dor, saiu amor e perdão. Saiu amor e perdão por cada um de nós. Naquele momento de maior desespero, saiu amor e perdão. O orgulhoso vive pesado. O humilde vive livre. O humilde é a pessoa mais feliz dessa terra. Gente, a humildade traz felicidade. A humildade de Cristo, ela traz felicidade. Por isso que nós devemos buscar isso. A humildade não é uma fraqueza, como muitos podem falar. A humildade é liberdade. A humildade é o caminho do reino. E eu gostaria de vocês para ficarem de pé. Muitos aí fora olham a humildade como um defeito, como um problema, mas a humildade de Cristo, ela nos traz alegria. E nesse momento eu queria que você começasse a pensar, a buscar no Senhor. Em que área da sua vida você tem sido orgulhoso? Em que área você não tem sido humilde? Em que área o orgulho, o ego, ele tem sido inflamado em você? E você não consegue sentir a presença de Deus? Comece nesse momento, né? Feche seus olhos. Eu te convido neste momento a orar ao Senhor. E começar a perguntar ao Senhor sobre como se livrar desse orgulho. Como Ele pode moldar o seu coração. Como Ele pode realmente transformar a sua mente, que essa humildade, que você possa tomar posse dessa humildade do Senhor. Que a gente tenha uma essência como a de Jesus, que nos momentos de tribulação, nos momentos de realmente de luta, de batalha espiritual, no momento de pressão, de maior pressão, venha sair de nós, assim como de Jesus, amor e perdão, e nunca palavras de condenação. Em Cristo, nós somos filhos de Deus, herdeiros completos, somente em Cristo. Então, nesse momento, começa a pedir ao Senhor Jesus para que Ele venha tirar esse fardo de suas costas, o fardo do pecado, muitas vezes o fardo do orgulho, o fardo desse ego que pode estar inflado. Começa a pedir ao Senhor para tomar posse do jugo dele, que é suave, o seu fardo que é leve. Eu vou lhe fazer 3 perguntas e você reflete. Você se considera humilde? Você tem se ofendido facilmente e tido dificuldade para liberar perdão? Pequenas atitudes dos outros têm te machucado? Naquele momento de maior dor, durante todo aquele sofrimento que Jesus passou até a cruz, Jesus nunca se ofendeu pessoalmente. Pelo contrário, Ele mesmo pediu ao Pai para perdoar, pois o povo dele, eu e você, não sabíamos o que fazer. Então, neste momento, começa a orar ao Senhor, começa a pedir ao Senhor por mais dessa humildade, por mais da presença dEle. Que a presença do Senhor Jesus venha aumentar em nós, que o amor dEle venha aumentar em nós e que a gente venha diminuir, que o nosso orgulho venha se esvair de nossas vidas, que venhamos tomar posse da humildade de Jesus. De ti mais de ti
servo de todos os irmãos. Aleluia, Jesus. Para a gente receber essa humildade do Senhor, existe um passo muito importante que a gente precisa dar. E eu queria fazer um convite para você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Se você ainda não fez essa oração de entrega, se você ainda não entregou a sua vida completamente a Jesus, eu queria te convidar nessa manhã. Não estou te convidando para mudar de religião, não. Eu estou te convidando a tomar a maior decisão que você pudesse tomar aqui. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus e quer tomar essa decisão agora, se você puder levantar sua mão bem alto para a gente te ver, te achar. Amém. Glória a Deus. Então, eu creio que todos já tomaram essa decisão. E eu gostaria de orar por vocês. A gente está encerrando essa palavra. Então, coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos neste momento o nosso coração. Nós te pedimos, Espírito Santo, venha conduzir toda essa transformação. Vem com a tua essência de humildade. Transborda sobre nós, sobre a tua igreja, sobre os teus filhos nessa manhã. E venha transformar os teus filhos de dentro para fora. Tira todo o fardo do orgulho e dá-nos, Pai, o teu fardo. Nos ensina a ser servos como tu és servo. Nos ensina, Pai, a ser santos como tu és santo. Prepara-nos, Pai, para essa obra. Queremos fazer parte desse reino imparável que tu estás construindo nessa terra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tamanho sacrifício e por tudo que fez e fará em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Uau, que bênção, né? Que palavra abençoada. Não sei você, mas eu fui muito